Boa noite, professor Renato. Boa noite, colegas acadêmicos. O meu nome é Luara Camargo Oliveira. Eu sou integrante do grupo que é composto por Andressa Goulart, Florencio Padilha e Juliano Santos. E esse é o nosso trabalho de socialização referente ao 7º semestre. O título do nosso trabalho aqui apresentado hoje é Colapso Ambiental relacionado à crise da consciência humana, tendo como tema principal a interferência humana no ecossistema. De forma resumida, o nosso trabalho buscou trazer os principais impactos ambientais causados pela ação do homem. A história da humanidade é repleta de acidentes de conduta, que levaram a impactos desastrosos na natureza e no meio ambiente, afetando a qualidade de vida da nossa geração e das futuras gerações. Será que é possível reverter o estrago já feito? Será que é possível, pelo menos, minimizar os estragos? Essas perguntas são o que a gente buscou responder por esse trabalho, além, é claro, de trazer a possibilidade dos leitores e dos acadêmicos aqui presentes assistindo esse trabalho de repensar hábitos e atitudes que temos em relação ao meio ambiente e como isso afeta a nossa vida agora e afetará as gerações futuras. Dando então início ao nosso trabalho, o tema aqui abordado sob o título Colapso Ambiental relacionado à crise de consciência humana traz a palco de discussão na atualidade como o ser humano tem tratado a natureza como uma fonte inesgotável de recursos e de autorregeneração infinita. Gostaríamos também, com este trabalho, de alertar para a urgência de que todos nós devemos mudar nossos hábitos e atitudes em relação ao meio ambiente. Chegamos até o ano de 2024 agindo de modo irresponsável, alegando que a culpa do clima excessivamente quente e suscetível a desastres naturais não está relacionado às nossas atitudes individuais. A fim de demonstrarmos a superioridade de uma nação sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um ser humano sobre outro, viemos causando danos à natureza e esperando que ela se autorregenere, e não nos responsabilizando sobre os impactos que temos das nossas ações sobre o meio ambiente. Neste trabalho, citamos alguns exemplos de acidentes causados pelo homem que impactaram ecossistemas inteiros. Como podemos ver no slide, temos ali as bombas atômicas Little Boy Fat Man, que foram lançadas durante a Segunda Guerra Mundial em 1945 sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, com o intuito de demonstrar a superioridade de uma nação sobre a outra. Devastamos um ecossistema inteiro. Destruímos não só vidas, destruímos a fauna, a flora e tudo que dependia dela naquele lugar. As bombas atômicas devastaram aquelas cidades e impactaram e ainda impactam naquele ecossistema. As mudanças climáticas causadas naquela região ainda podem ser sentidas. O alto nível de radiação ultravioleta também é algo que ainda pode ser sentido naquela região. Então, caros colegas, professor, o nosso trabalho ele tem o principal intuito de alertar para que cada um de nós mude, repense os seus hábitos e as suas atitudes, como temos nos relacionado com a nossa natureza, como temos exigido dos nossos governantes atitudes em relação aos impactos que estão sendo causados na natureza. Sabemos quais são as leis ambientais que regem cada região onde moramos? Sabemos realmente o que aconteceu em cada uma dessas tragédias que foram noticiadas na televisão, no jornal, na internet? Temos realmente a real consciência do que a nossa interferência no ecossistema causa? Eu deixo aqui também com vocês uma frase de Karl Marx que diz: o capitalismo destrói suas principais fontes de riqueza, o ser humano e o ser humano, a natureza. O consumismo excessivo que o ser humano tem e esse modo extremamente arrogante
de pensar que podemos agir do modo como queremos e que não haverá consequências para isso. É triste e devastador. Estamos acabando com o nosso planeta. Estamos acabando com o futuro da nossa raça. Estamos acabando com os seres humanos. E de quem é a culpa? Quem nos colocou nessa situação? Ainda há tempo de minimizar tais efeitos. Mas só podemos minimizá-los quando tomamos consciência do que realmente estamos fazendo e do que não estamos fazendo para auxiliar ou prejudicar ainda mais, afetar ainda mais esse problema relacionado ao meio ambiente. Então, colegas, deixo aqui com vocês a continuação do trabalho que será feito aqui pelo meu colega Florencio, mas que cada um de nós possamos colocar a mão na consciência e pensar no que realmente estamos fazendo quando o assunto é meio ambiente. Olá, professor. Olá, colegas. Dando continuidade à introdução, citamos aqui mais 5 desastres causados pelo homem, desastres esses que tiveram grandes impactos ambientais, sendo eles a nuvem de Hiroshima, o Three Mile Island, o vazamento de Buffalo, a explosão de Chernobyl e o navio Exo Valdez. Dos 5 citados, eu acredito que a explosão de Chernobyl seja a mais conhecida, pois esta explosão em um reator que ocasionou, né, posteriormente a explosão dos reatores, liberou uma radiação 10 vezes maior do que a de Hiroshima e Nagasaki. E até hoje ainda se encontram vestígios de radiação, se é inabitável. Mas de todos os eventos citados e eventos ocasionados pelo homem, desastres ocasionados pelo homem, nós não podemos esquecer que aqui no Brasil também se há grandes e severos desastres ambientais causados pelo homem, como a barragem das Mariana, Brumadinho e o mais recente aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, estado onde eu e as colegas residimos, foram as cheias, né? As grandes tempestades que cruzaram, que nos assolaram nos finalzinho do mês de abril e no mês de maio, deixando mais de 600 desabrigados, causando mais de 50 mortes e desastres esses que ocasionaram milhões de prejuízo ao Estado. E nós vemos que cada vez mais o clima muda, cada vez mais tudo muda. Está na hora de nós repensarmos as nossas ações, está na hora de nós termos consciência dos nossos atos perante a natureza e o ecossistema, pois nós estamos numa fase que tudo já é irreversível. Basta nós termos consciência e tentar preservar e cuidar do pouco que nos resta, para que as nossas gerações futuras ainda tenham água potável, um bom oxigênio e um ecossistema rico em uma fauna e flora exuberante, como se era, mas infelizmente tudo vem se perdendo, infelizmente pela ação do homem. Então é isso, né? A ação do homem na natureza, o quanto nós estamos mudando o nosso planeta e até que ponto a natureza vai aceitar essas mudanças e até que ponto nós vamos aguentar. Então, essa foi minha parte. Passo a palavra para a colega. Boa noite, meu nome é Andressa Goulart Vargas, vou fazer a apresentação da formulação do problema e justificativa das pesquisas. Então, com a nossa pesquisa, a gente constatou que as atividades humanas estão degradando cada vez mais o meio ambiente, causando
destruição de paisagens naturais e poluição. A ganância pelo lucro é tão grande que não percebemos que estamos destruindo o meio ambiente. O sistema é perseverantemente desigual, com consequências sociais como pobreza, avareza e violência. As consequências ambientais incluem a perda de trabalhadores, a destruição de recursos naturais. Iniciativas internacionais foram lançadas para debater a questão ambiental desde a década de 1970. Mas a situação atual é mais extrema. Universidades e cientistas do clima precisam contribuir para o planejamento territorial e populações urbanas e rurais. A crise ambiental não é resultado de nada, além de exploração irresponsável dos recursos naturais, impulsionada por um modelo econômico que prioriza o crescimento sem limites e o consumo excessivo. A atual crise de consciência é vivência em várias expressões. Alguns estão negando, né, que tem essa crise e dos recursos naturais, e tem outras pessoas que estão apoiando e se dedicando a fazer alguma coisa para mudar esse problema, né? O objetivo geral do nosso trabalho foi aprofundar nas questões ambientais e buscar informações e dar a nossa opinião perante as decisões tomadas por nossos governantes. A destruição não respeita fronteiras, raças ou posição social. O planeta pertence a todos os seres vivos, sejam eles humanos ou não. Vivemos de modo simbiótico, temos a necessidade da natureza e das outras espécies para que podemos sobreviver de uma maneira mais sustentável. Já os objetivos específicos da nossa pesquisa foi detalhar mais a fundo os principais impactos ambientais causados pela ação do homem e suas consequências para toda a vida existente neste planeta. Preparar a consciência humana para mudar hábitos nocivos à natureza e aos próprios seres humanos que decaem conforme a ciência avança. Então, nosso trabalho trabalhou em cima da conscientização desses problemas climáticos que estamos passando, né? E procurar algumas soluções que a gente pode fazer no dia a dia, né? Para que cada um fazer um pouquinho, a gente vai ter um mundo melhor aí para o futuro, né? Assim esperamos. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e os métodos da nossa pesquisa. A nossa pesquisa foi uma pesquisa de natureza qualitativa, onde foram feitas coletas de dados em revistas, livros digitais, sites, artigos científicos, sites acadêmicos e jornais eletrônicos. O método. Os dados foram analisados e discutidos para uma compreensão maior do tema. Com esses dados, a gente teve uma compreensão maior do assunto e várias percepções sobre o tema. Resultado de discussão. O grupo teve uma concordância com a relevância do tema abordado e o entendimento mais profundo do assunto e da complexidade do tema, através de todos esses materiais estudados. O debate foi enriquecedor, assim como também esperamos que seja para todos os leitores. Ressaltamos uma urgência de comportamento nos atos e atitudes relacionados ao consumo. Conclusão. Com a pesquisa, houve um aprofundamento do tema das questões de degradação do meio ambiente, um entendimento dos acontecimentos recentes das catástrofes naturais pelo mundo, e os reflexos negativos das ações do homem, da degradação da natureza pelo planeta. E aqui são algumas das referências do nosso trabalho.